Você sente sua barriga estufada durante o dia? Passa muitos dias sem ir ao banheiro? Ou até mesmo vai muitas vezes ao banheiro sem muita explicação? Já pensou que isso é normal? Uma coisa pra te falar, não é normal. Então vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre o nosso intestino. Eu sou Isabela, sou nutricionista e hoje eu quero te explicar um pouquinho mais sobre o leaky gut. Provavelmente vocês já ouviram esse termo, que significa intestino permeável. Para vocês entenderem de uma forma mais clara e mais didática, pode comparar o nosso intestino com uma peneira, que retém o que não é bom, então o que não é bom fica ali nela, e o que é bom deixa passar para o nosso corpo, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes. Então é mais ou menos essa função que o intestino faz, de reter o que não é bom e de deixar passar o que é bom. Mas quando o nosso intestino ele não está saudável, o que acontece? Essas junções da peneira, elas começam a se abrir e começa a passar toxinas, começa a passar bactérias ruins, começa a passar restos alimentares para a nossa corrente sanguínea. E isso causa o quê? Uma inflamação, que corresponde a muito dos sintomas que a gente falou ali no início. Uma constipação, uma diarreia, uma distensão abdominal. A gente também pode colocar nessa lista de sintomas um cansaço, porque quando o intestino não está saudável, a gente não absorve as vitaminas e os minerais que a gente precisa. Essa má absorção pode causar um cansaço, uma queda de cabelo até, ou até uma baixa imunidade. O que também pode acontecer é uma predisposição a doenças autoimunes, por conta dessa passagem de toxinas para nossa corrente sanguínea. Mas, Nutri, o que causa o leaky gut? Então, gente, são muitos fatores, tá? Desde uma alimentação rica em ultraprocessados e uma alimentação pobre em nutrientes, consumo excessivo de álcool, uso exagerado de antibióticos e anti-inflamatórios, estresse também pode estar ligado a isso, poluição e até mesmo uma disbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre as boas bactérias e as bactérias ruins do nosso intestino. E o que a gente pode fazer para melhorar essa condição? Então, antes de tudo, a gente precisa entender se tem alguma alergia, sensibilidade ou alguma intolerância alimentar, para que esse alimento ele possa ser retirado da dieta, para que o intestino possa se reestruturar. As alergias alimentares a gente pode identificar através de exames de sangue. E as sensibilidades a gente pode identificar através da retirada do alimento por um tempo e se há melhora nos sintomas. Geralmente, os alimentos que a gente vê mais na prática clínica que podem gerar sensibilidade ou alguma alergia são leite, ovos, trigo, castanhas e oleaginosas, leguminosas e frutos do mar. Um ponto bem importante a ser analisado é como está a alimentação, né? O nosso intestino ele precisa de comida de verdade. Fibras, vegetais, frutas, antioxidantes que vão ter nesses alimentos e a redução de ultraprocessados. Quando a gente olha num alimento de prateleira, biscoitos, pães, fast food ou até mesmo guloseimas, a gente vê uma lista gigante de aditivos alimentares e esses aditivos podem piorar também a condição de leaky gut. Então, aumentar o consumo de comida de verdade, diminuir o de ultraprocessados, é uma ótima forma de a gente ajudar o nosso intestino a se reestruturar. Precisamos também comer a quantidade certa de fibras na nossa dieta. A gente precisa comer no mínimo de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Elas principalmente estão presentes nas frutas, nos vegetais, em sementes como a chia, linhaça, aveia, farelo de aveia, psyllium, farinha de banana verde. E dentro do grupo das fibras a gente tem os prebióticos, que são alimentos para as bactérias boas do nosso intestino. Então a gente pode incluir aí farinha de banana verde, alho poró, biomassa de banana verde, o próprio psyllium, são fontes desses alimentos para as nossas bactérias boas, que também vai ter uma ação super legal pensando na condição do leaky gut. Além disso, a gente também pode consumir os probióticos, que são as bactérias boas que vão ajudar a colonizar nosso intestino. Então a gente pode consumir através da alimentação, ali com kefir, com kombucha, alimentos fermentados, ou até mesmo a gente pode consumir o suplemento pronto, que também é uma opção aí mais prática. O que a gente também precisa analisar é como está a nossa digestão. Eu estou mastigando bem os alimentos? Eles estão chegando no meu intestino bem triturados? Porque se a gente deixa restos de alimentos inteiros, a gente favorece o aumento de bactérias ruins e isso também favorece o leaky gut. Então a gente mastigar bem, triturar bem os alimentos
é de extrema importância para que o nosso intestino funcione bem. Uma dica é a gente sempre comer com atenção, sem olhar celular, sem ficar trabalhando enquanto a gente come, ou comer em pé, comer andando, mas a gente ter um momento da refeição como um momento de sentar, prestar atenção no que a gente está comendo, mastigar direito, né, e comer devagar. A gente também pode usar chás digestivos, como por exemplo gengibre, hortelã, que também vão ter essa ação interessante na digestão. Pensando nessa parte nutricional, tem alguns suplementos que também podem ajudar a melhorar essa barreira intestinal, né? Como a glutamina, ômega 3 e outros suplementos que a gente precisa analisar caso a caso a necessidade de cada paciente. Então, se vocês têm esses sintomas já persistentes há um tempo, procurem ajuda de um nutricionista. O último e não menos importante é a gente ter controle de estresse e um sono de qualidade. Sim, o estresse ele interfere na nossa barreira intestinal. Então, vocês terem momentos de lazer, vocês descansarem, vocês dormirem a quantidade ideal de horas por noite, tudo isso vai também ajudar na reestruturação do nosso intestino. Então, se vocês têm alguma dúvida ou alguma sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários. Por favor, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Bora melhorar esse intestino!